Grava. Então, nós vamos falar hoje sobre a reforma ainda, segundo passo, que nós vamos falar da reforma, falei da pré-reforma, hoje um pouco mais da reforma, depois vamos falar um pouco de Zwinglio e um pouco de Calvino, que são pessoas muito importantes na reforma, para você ter uma ideia, um panorama geral do que foi um pouco da reforma, tá? Então, a reforma, ela começa a se desenhar, né, a partir das 95 teses de Lutero. Como eu disse, existe todo o movimento de pré-reforma, daquilo que já vinha impactando a sociedade, já vinha tendo muitas pessoas é, desgostosas com alguns rumos, e tudo isso pressionava para uma mudança. Então, tudo isso ajudou na reforma, tá bom? Está na outra aula, se alguém não assistiu, por favor, não deixe de assistir. Então, nós vamos falar das 95 teses e seu impacto. Até disso, eu quero fazer um desafio para a próxima aula. Eu vou colocar no grupo as 95 teses, um link com todas elas. Eu gostaria que alguns de vocês, se puder, todos lessem. E talvez alguns, pelo menos, semana que vem, falassem, ó, essas duas coisas aqui, eu acho que seria necessário para os dias de hoje. Dessas 95 teses, essas duas ou três aqui estão sendo esquecidas hoje. Se alguém puder fazer esse trabalho para semana que vem, eu ficaria muito contente. Tá bom? Então vamos lá. As 95 teses, depois vamos falar da reação romana, a dieta de Worms, Lutero fugindo depois da dieta e a explosão da reforma na Alemanha e nos países ao lado e algumas questões que a reforma trouxe, que talvez não foi tão boa assim. Vamos lá. As 95 teses, seu impacto. Foi na véspera do dia de Todos os Santos que Lutero colocou lá as 95 teses, fixou na porta, em latim. Só lembrando que era algo comum na época fazer. Você escrever tese, fixar e tal, tá bom? Por exemplo, o grande famoso Tetzel lá que vendia mais as indulgências, no artigo 27 das teses, Lutero ataca diretamente o que ele fazia, dizendo que era uma invenção de homens, né? E na cabeça de Lutero, provavelmente ele esperava o apoio papal, né? Que ele ia apresentar. Todo mundo que participou de algo estranho assim, como era a Igreja Católica nessa época, não que ela não seja estranha ainda, você espera que quando o líder ficar sabendo de alguns abusos, a coisa vai mudar. Mas daí você vai descobrir que ele é o que faz muito dos abusos. Então, Lutero passou por isso. Ele esperava que quando o Papa e outros maiores souberem se que alguém vendia indulgência por dinheiro para ir para o céu, alguma posição vai ser tomada. O que ele vai descobrir é que era a ordem do Papa. Então, o resultado das 95 teses foi surpreendente. Lutero não esperava que ela tomasse o mundo, movimentasse. Ele colocou ela em latim, porque as discussões teológicas eram em latins. Em latins, não, né? Em latim. E ele coloca assim. Só que rapidamente ela foi traduzida para o alemão e começou a se espalhar. Então é uma coisa que foi muito superior daquilo que Lutero esperava. Essas 95 teses começaram a ser impressa e distribuída em muitos locais. Lógico que rapidamente recebeu oposição, né, do próprio Tetzel aí, que vendia as indulgências, um professor que afirmou que Lutero era como Hus. Até hoje, católicos dizem isso, que as teorias de Lutero eram a mesma que John Hus. Então, Lutero já tinha sido, as teorias que Lutero trazia já tinha sido vencida e respondida. Eu não concordo com isso, tá? Eles dizem isso há 100 anos atrás em John Hus. É isso que eles imaginam. E logo depois, Roma se mexe, né? Em 1518, no começo do ano, alguns meses depois, lógico que a coisa não era que nem hoje em dia, que tinha internet, que no mesmo dia o mundo inteiro está sabendo. Aquilo vai tomando corpo, até que Roma já devia ter ficado sabendo, mas de repente ela começa a saber que o negócio está tomando uma proporção muito grande. Então, o Papa tenta refriar.
o corajoso e talvez audacioso professor Lutero, né? Ele usa a ordem agustiana para calar Lutero e Lutero não cede, né? E ele ganha apoio do eleitor, um cara muito poderoso lá, Frederico Sábio. As ideias de John Hus veio também de John Wycliffe, vieram, só que John Hus, como eu expliquei na última aula, tinha algumas coisas que ele queria diferente de Wycliffe. E até o que ele queria diferente de Wycliffe era para pior, não para melhor. Apesar de admirar muito John Hus, a questão da justificação da fé era uma coisa que ele não entendia completamente. Ele acreditava que precisava de um pouquinho de obra. John Hus, Wycliffe não. Então tem uma diferença. Mas sim, ele foi influenciado. Eu não vou dizer que ele usava todas as questões, mas ele foi muito influenciado por Wycliffe, sim. É, então, esse Frederico Sábio era alguém extremamente influente e começa a gostar muito de Lutero, né? Lutero é chamado uma dieta de Augsburg. Dieta não é o que nós falamos hoje, tá? Dieta era uma discussão teológica lá. Não é que Lutero estava gordinho para fazer dieta. E aí ele se defende, depois foge da cidade, porque há uma tensão muito grande com a presença dele. E aí o que acontece é que Roma pede sua extradição, né? Quer que ele vá até lá e venha falar com os arcebispos, talvez com o Papa. Esse Frederico Sábio não aceita isso. Lembra que eu falei que já tinha uma questão de não aceitar as questões de Roma querer mandar em todas as nações. Então aqui já fica algo disso aqui. Se, se a Alemanha obedece, lógico que era o plano de Deus, se a Alemanha obedece e manda Lutero, ele seria morto. Em seguida, foi organizada uma disputa na cidade de Leipzig. Quem gosta de futebol, né? Agora tem o Red Bull Leipzig, que é um time lá. E esse professor John Eck é, consegue e ele quer ele consegue provar que Lutero dizia que fora da Igreja Romana, né, que Lutero negava que fora da Igreja Romana não havia salvação. Então, que havia salvação fora da Igreja Romana. Então, isso para ele já era heresia, né? E também afirmava que os concílios podiam errar. Como eu já falei, a conclusão era que Lutero era igual Rus, então um herege declarado. Isso rapidamente aconteceu, né? Você vê, um ano se passou. Quando eu digo rápido, né? Não é como nos dias de hoje, mano. No mesmo dia já rodou o mundo no vídeo. Para a época é rápido. Mas Lutero ganhou muito apoio, né, de humanistas como Melanchthon, que depois veio ser praticamente um aluno dele. Zwingli, do lado do mundo, começa do outro lado do mundo, não, mas do outro lado, em outro país do lado, começa a fazer às vezes as coisas. E Lutero, ele entende que ele precisa colocar isso em livros para deixar suas posições mais claras. Tá? Então ele começa a escrever tratado. Ele se conscientiza que precisava fazer isso. Ele escreve 3 tratados, panfletos bem extensos. O primeiro, A Nobreza Cristã Alemã, que ele chama o apelo para os líderes políticos da Alemanha entender que precisava de uma reforma nacional, incluindo a questão que a Igreja Católica não podia mandar e tudo mais. O segundo, chamado O Cativeiro Babilônico da Igreja, era destinado aos líderes religiosos, pastores, mas na época não era pastor, padre, né, arcebispo, mostrando que não havia 7 sacramentos bíblicos, somente 2 ou quem sabe 3, e que outros foram instituídos pela igreja, pelos sacerdotes, e serviam para manter os cristãos cativos à igreja. Então, o sacramento casamento era um sacramento. Então, se você não passasse pelo sacramento, você se tornando cada vez mais salvo. E Lutero fala: ó, isso aqui é um absurdo, né? Isso é para manter a igreja cativa. E o terceiro tratado era a liberdade de um cristão. Era dirigido. Ó, Lutero falou a classe política, depois ele fala a classe sacerdotal, e esse último ele fala aos cristãos em geral. É baseado em 1 Coríntios 9:19, ele quer levar que todo cristão é livre, não é sujeito a ninguém a não ser Cristo. Entretanto, sendo tão livre, ele se faz livre sendo servo de todos, mas servo no sentido de servir mesmo e não de ser mandado pelos outros. E aí vem a bula papal.
no mesmo ano que Lutero publica seus tratados reformistas, como eram chamados, o Papa publica a sua bula. Bula era o quê? Era ali um documento condenando oficialmente Lutero e, obviamente, a ideia aqui era o quê? É, condenar quem estivesse lá lado dele. Nessa bula, 41 das teses de Lutero são chamadas de heréticas. Suas publicações são queimadas e ele mesmo é chamado a renegar tudo aquilo que escreveu. Após receber o documento, e eu já falei aqui que Lutero não era um cara assim de boa. Hoje em dia nós teríamos alguns sustos com Lutero, que hoje a gente tem um o povo tem que ser, você pode estar sendo quase massacrado, você tem que ser bonzinho, gente boa. Lutero, ao receber a bula, ele queimou ela na praça da faculdade, na frente de professores e estudantes. Só que talvez você vai achar que isso aqui é uma coisa pequena, mas para a época onde o Papa mandava na Europa, você pegar ali uma coisa que o Papa escreveu e tacar fogo em zombaria, mostrando que você não dá a mínima atenção porque o Papa falou, rapaz do céu, Lutero chamou uma guerra, né? A Alemanha, então, ficou toda suspensa, esperando o que ia acontecer quando chegasse ao ouvido de Roma que Lutero fez isso. As igrejas luteranas vieram depois da Reforma? Sim, sim. Anos depois, tanto que quando elas começam a chamar de luteranas, luterana não gosta que elas sejam chamadas luteranas. A teologia luterana ela é baseada principalmente na justificação da fé. Isso ela tem de muito bom, né? Todo mundo bebe aí da justificação da fé das igrejas luteranas. Mas eu não conheço tanto, porque a igreja luterana, é, nós que temos um pensamento reformado, nós achamos que ela não foi mais fundo na reforma, né? Ela ficou presa a certas coisas, que até Lutero foi mais longe do que a própria igreja luterana. Mas a justificação da fé é até o que impede qualquer junção novamente da igreja luterana com a igreja católica. Então a Alemanha fica toda tensa, Roma responde na mente dele, essa loucura de Lutero com excomunhão, ele é expulso. E ela queria que a justiça secular acabasse fazendo algo, prendendo, matando um monge rebelde, né? E aí é convocado uma dieta de Worms. Como ele não vai a Roma, então o que acontece? Roma vai mandar numa cidade aí umas pessoas para, como que eu posso dizer, Carlos V, que era o imperador, fala, não vou mandar Lutero aí. Então vocês mandam alguém aqui para ouvir ele. Então é o que acontece. Lutero é chamado e Carlos ele faz uma promessa, ó, você não vai ser morto lá e nem preso, tem que ir. E Lutero com medo, porque fizeram isso com o João Ruse e mataram, né? A Igreja Católica promete e mata ele, e ele fala, eu vou lá, não vou, mas ele vai. Frederico lá, o sábio, que era o grande cara dessa parte da Saxônia, ele era apoiador de Lutero e deve ter influenciado Lutero aí. E quando ele chega lá, havia um plano, sim, de Roma matar Lutero, mas Carlos V, ele resolve prometer cumprir sua promessa. Ele se recusa a quebrar a palavra, dizendo que não ia ruborizar, não ia voltar atrás, como o Sugismundo. Quem é Sugismundo? O imperador que revogou o salvo-conduto de Rus e deixou o Rus ir para a fogueira em 1415. Lutero estava consciente do grande perigo que corria, mas decidiu ir. Como disse, nem que tivesse tanto. Ele disse, tá, Lutero? Nem que tivesse tantos diabos na dieta de homens como telha nas casas, ele não fugiria. Então, Lutero não dá moleza. Ele provoca, dizendo que vai ter um monte de diabo, um monte de demônio lá. Na própria dieta, ao ser convocado a retratar, ele termina mais ou menos com essas palavras: aqui estou, não posso agir de outra forma ou diversamente, Deus me ajude. O que acontece é que os católicos acusam Lutero de capitular, é que eles falam assim, você assume, eles põem os livros de Lutero lá e falam, você assume que você concorda com tudo que você escreveu, você não volta atrás em nada, e Lutero pede uma noite. Alguns acham que ele está capitulando, mas a defesa de Lutero é a seguinte, ele precisava revisar
para não saber se tinha uma coisa ou outra que ele poderia não estar tão certo. Mas depois de revisar, no outro dia, ele fala isso. Eu estou certo porque eu escrevi, não vou agir diferente e Deus me ajude. O resultado foi a condenação pelo imperador com o banimento de Lutero e seus seguidores. É isso que acontece a Lutero. Lutero agora vai ser alguém inimigo da igreja e talvez inimigo do império. Lógico que não vai acontecer de ser inimigo do império pelas questões políticas que Deus já estava guardando a vida de Lutero. O que acontece? Ele indo embora da dieta de Worms é muito perigoso, né? Eles tinham medo que alguma coisa fosse feita. E o que acontece? Lutero é sequestrado. Cena de filme. Ao voltar para Wittenberg, passando por uma floresta, Lutero é sequestrado. Ele, provavelmente, depois ele conta que ficou desesperado, mas era um sequestro preventivo. Seus amigos, por ordem de Frederico Sábio, pediu para ele ser sequestrado. Ele é levado para o castelo de Ortenburg e fica escondido nesse castelo de Frederico Sábio. Ele fica 10 meses lá, disfarçado como um fidalgo, como alguém que trabalhava lá, e nesses 10 meses Lutero usa para traduzir o Novo Testamento para o alemão comum. Né? E aí ele vai causar mais danos, né? Porque tudo que eles não queriam era a Bíblia na linguagem do povo. E é isso que Lutero usa o tempo para fazer. É... Ele permanece 10 meses, traduziu o Novo Testamento em 2 meses e meio para o alemão. Eu deram o nome de A Bíblia de Setembro, tá? E 10 anos depois sai toda a Bíblia inteira que ele traduz. Até ele costumava dizer que ele ia traduzir Moisés tão bem que ia parecer que Moisés era alemão, né, e não judeu. E aí ele publica ainda mais tratados sobre os votos monásticos, chamando todo mundo a abandonar aquela questão de não poder casar e tal, e abandonar a Igreja Católica. E a coisa estava pegando fogo na Alemanha. Lutero era muito popular, muito amado, né? Tem gente que nunca tinha visto ele, defendia ele. Lutero fica um tempo desaparecido de Wittenberg, e Wittenberg, enquanto ele está desaparecido, e no seu refúgio ali, durante os meses de inverno, Philip Melanchthon, que era aluno dele, publica uma teologia sistemática, indo no caminho da reforma, é, que a fé agora era bíblica e não simplesmente ficar concordando com o que a Igreja Católica ensinava, mas confiando na misericórdia de Deus que ele entregou através das Escrituras. A reforma continua avançando. Vários padres já tinham abandonado e se casado, e as freiras também. Isso acontece com o próprio Lutero, que vai casar com Catarina. E aí Lutero retorna depois para Wittenberg, prega 8 sermões muito fortes no sentido da reforma, insiste na liberdade evangélica. Eu já falei aqui que um dos pontos aí, e até o Wellington perguntou, não foi o Wellington, acho que foi o Rodrigo, um dos pontos assim que as igrejas luteranas têm, a Lutero tinha demais, é da liberdade cristã. Cara, isso é uma coisa que Lutero, pode dizer assim, que Lutero talvez morreria por essa questão da liberdade, né? Se você trouxesse uma regra assim, absurda sobre algo, absurda não, mas você precisa dizer, não, isso aqui tem que ser feito, Lutero ia ter um problema com isso. Então, por exemplo, os reformadores acreditavam que domingo é o dia do Senhor. Os puritanos e alguns vão levar isso ao extremo, que você não pode nem se divertir no domingo, você não podia praticar esporte. Tem um monte de gente hoje em dia que crê ainda assim. Lutero ele dizia, ó, domingo é o dia do Senhor. Mas se alguém disser que eu não posso me divertir com os meus filhos ou dançar com a minha esposa no domingo, porque é dia do Senhor, eu vou fazer isso na frente dele para ele não se meter na minha liberdade cristã. Então, a doutrina da liberdade cristã, que ele defende no seu comentário de Gálatas, que é o melhor comentário que ele já escreveu, no comentário de Lutero aos Gálatas, ele vai defender isso com todas as forças. Com todas as forças. Como a gente tem costume dizer aqui, com unhas e dentes. A liberdade cristã. E acho muito interessante. Acho que Lutero nos abençoou muito com isso. Ela, por culpa nossa, a gente perde às vezes isso, mas a liberdade cristã é algo que nós devíamos voltar a falar. Né?
É, Então, é isso que acontece. Quando Lutero volta e prega isso, na missa tinha a parte de ofertório, ele retira, ele começa já a transformar o culto e fazer isso. Então, só que ainda dentro da reforma, naquele local, não é só Lutero, né? Deus usou outros pregadores, padres e monges que foram abandonando, muitos outros leigos que se converteram. Deus usou muito a imprensa que começou a imprimir os folhetos, as mensagens, as pregações de Lutero e de outros, cânticos que eles faziam espalhar. Então, ninguém mais queria cantar os cânticos católicos. Eles começam a escrever cânticos, espalhar isso em folheto. Então, as crianças cantavam na rua, as mulheres cantavam. Isso começa a tomar outra forma. E também acontece um meio que Deus já usou outras vezes para sacudir a igreja, né? Os primeiros mortos da reforma, né? Em 1523 foram queimadas as primeiras testemunhas da reforma. Dois monges da mesma ordem de Lutero, agustianos, morrem na fogueira na Bélgica, em Bruxelas, tá? Bélgica hoje, né? E na época era chamado, acho que diferente, mas isso acontece. As reformas continuam na igreja e na sociedade. O culto vinha sendo purificado de todo elemento romano. A ceia e o batismo sendo alterado. O primeiro inário evangélico aparece. Uma ordem eclesiástica introduzida, mantendo pastores, mas eliminando os sacerdotes para rezar missa pra, e tudo mais. A diaconia agora não é mais como antes, agora é para cuidar dos pobres e ajudar a igreja. E eles começam a fundar escolas e ter livros publicados. Todas essas mudanças, obviamente, não ocorrem da segunda para a terça, né? São anos, você vê, o Inar é 1524, 7 anos depois do começo da reforma. Mas, lógico, né? Esses hinos já existiam, ali ele foi publicado oficialmente. Existiam a partir de 1517. É, esse Frederico Sábio foi muito usado por Deus, protegeu Lutero com tudo que pôde. É, e interessante que o Frederico ele ainda tinha algumas manias católicas. E no leito de morte, é uma coisa que assusta a sociedade, é que ele recusa a extremunção. E ele quis tomar ceia com os irmãos. Então isso era um abandono completo da fé católica, né? E isso leva o povo a começar a fazer isso também, recusar as extremunção e abraçar a ceia da igreja cristã agora. Por a política da Alemanha ser uma coxa de retalho, não ter um imperador muito forte, ele não tinha muita força. Então ele deixava meio aberto e o nobre de cada região ia fazendo. Então, aonde o nobre era adepto da reforma, as coisas andavam muito rápido. Por isso que isso foi muito rápido na Alemanha. O imperador era fraco politicamente, não tinha o poder. E você acha que então ele negociava ali com os nobres, então ele evitava conflito, né? E teve uma influência muito grande na sociedade a reforma, tá? O povo gostou porque diminuiu o roubo, diminuiu muito mais pessoas trabalhando. É, embora o casamento não era mais um sacramento, começou a ter mais casamento, porque ele ganhou um novo brilho, não era mais obrigado, era porque amava, porque queria ficar junto. Muitos padres se reformaram casando agora. é, e o casamento, isso vai explodir ainda mais nos puritanos. O casamento se torna uma outra questão para eles. Era uma questão de glorificar a Deus, de ter prazer. Por quê? A Igreja Católica tinha que a virgindade era o ponto mais alto da santidade. E a reforma destrói isso. Se alguém foi chamado para viver só, ok, mas ele não é mais santo naquele que casa. Aquele que casa e vive para a glória de Deus, cuidando da sua esposa, é santo também. E isso é uma maravilha. Isso toma conta da população. Porque tinha essa questão mesmo de, não, aquele que não casou, aquele que viveu virgem, esse é o santo. Lutero se casa em 1525 com uma grande mulher chamada Catarina Van Bora. O nome da minha filha é Catarina, até por causa disso. Ela era de um convento de Wittenberg e eles tiveram 6 filhos. Aqui eu vou terminando a questão de Lutero. Alguém tem alguma pergunta sobre Lutero? Eu vou passar para outras questões da reforma aqui. Alguém pode? Se alguém tiver, vai lá, Rodrigo, por favor.
Pode falar, Rodrigo. Rodrigo. Opa, tá me ouvindo? Eu tava Ouvi. lendo. Boa noite para todos. Eu tava lendo algumas coisas sobre a reforma, e eu vi que Lutero e Zwinglio teve algumas divergências sobre a ceia. Sei. Vai ser o último ponto aqui. Vou chegar lá. Beleza. Porque aí vai ser já a questão, não só de Lutero, né? Mas a igreja luterana e Zwingli. Eles tiveram a divergência e foi brava mesmo. Foi E aí, complicado. outra pergunta: tem bastante material, obras de Lutero traduzida para o português? Tem a editora Sinodal, ela tem 11 livros dessa lapa, assim, que resume quase tudo que ele escreveu. Cada livro desse tem uns 3, 4 livros dele dentro, tá? Eu acho que eu tenho 2 ou 3. É caro, eu não tenho grana para comprar todos, mas eu ainda vou ter todos. Então tem editora Sinodal, tipo assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 10 ou 11, tá? Ali você vai ter que ver que cada um ali, comentário de Gálatas, carta não sei o que lá. Então são vários livros dentro de um só, desse, tá bom? Então são 10, que é quase toda a obra de Lutero. Editora Sinodal. Mais alguém tem algum comentário sobre Lutero? Ou pergunta? Ninguém? Nada. Então, vou seguir. Continua. E na reforma, irmãos, vários grupos eles acontecem aqui. Não, não era uma questão assim uniforme, né? Muitas pessoas se unem a Lutero, mas tinha ideia diferente. Eles só queriam se livrar da Igreja Católica. Então, nasce um grupo que eles chamaram de espiritualistas. Dentre esses espiritualistas, alguns vão caminhar para um lado mais anabatista, bem, vai ser isso mais para o futuro, bem radical. Outros seria mais no sentido daquele outro grupo, que agora eu me esqueço, Quaker, de uma iluminação espiritual interior. Onde Lutero foi estudar? Era tipo a igreja católica, porque é chamado monge agustino. Ele estudava num convento católico, só que aquele convento era de linha agustiana, de Santo Agostinho. Então, tem um nome. Mas, assim, a linha que eles seguiam era de Agostinho. Por isso que ele vai achar os livros de Agostinho e vai achar fantástico. Pode falar, Micaele, por favor. Mas, pastor, tá ouvindo? Tô sim. A minha dúvida é, por exemplo, ele começou a se questionar, assim, teve algum ponto, algum fato específico onde ele começou a questionar né, tudo que ele Sim, teve. questionou, ou simplesmente... Pode Não falar, teve. O que pastor. acontecia? Lutero ele não conseguia entender a questão do perdão. Então ele achava que ele não tinha jeito para ele fazer. Ele estava sempre empetado. Então Lutero quase sempre ia, todo dia ele ia pedir perdão lá se confessar para um padre. E ele confessava, olha, coisas pequenas, eu desejei o pão do outro monge, eu desejei a cama, o lençol. Tem um dia que o padre até se invoca, abre lá e fala, sai daqui, vai fazer um pecado decente, depois você volta aqui. Mas o padre era isso, para Lutero que ele entrava na mente dele, ele falava, meu, eu peco, e se eu não for santo eu não vou ser salvo. Então ele luta demais com isso. Até que ele começa a pregar Romanos, e quando chega em Romanos 1,17, que fala a justiça de Deus se revela no Evangelho, ele ficou bravo no começo. Ele fala, poxa, se no Evangelho é a justiça, não vai salvar ninguém, ninguém vai ser salvo. Mas ele estudando, ele vai entender em Agostinho e outros que a justiça de Deus ali é Cristo. É o mérito de Jesus Cristo. Aí quando isso ele entende, aí acabou. Aí aquilo, como a gente brinca, né? Explode a mente de Lutero. E ele, aí agora ele, então, aquilo que ele fazia, tudo não precisava, porque Jesus Cristo era a justiça dele. Então, foi o fator determinante para Lutero.
Obrigada, pastor. De nada. Então, os espiritualistas eram um povo bem radical, que já acabaram levantando os profetas entre eles, né? É, logo quando Lutero ficou fora, eles cresceram muito. Quando Lutero volta, eles já são um grupo. E tem um maluco chamado Thomas Manzer, que ele começa no começo simples, se tornando um pregador luterano, seguindo Lutero, e daqui a pouco ele começa já a afirmar que ele era inspirado diretamente pelo Espírito Santo, não precisava tanto das Escrituras, e ele entendia que as conversões tinham que ser agonizantes, infernais, tinha a necessidade da cruz tinha que ser algo muito forte, senão a conversão não era genuína. E também pregava reformas religiosas e sociais bem radicais, que tinham que dividir o dinheiro e tudo, e ele pega muito pesado. Ele é expulso, ele vai para outro local, e onde reorganiza novo culto e vai contra Roma, começa a falar mal do Lutero, da reforma, dos nobres. Ele é expulso de novo, vai para o sul da Alemanha, e o negócio piora, a revolta, aí ele acha que camponeses já tinham aderido à reforma, mas também queriam reformas sociais, e ele acaba virando um líder dessa reforma e querendo uma briga armada, resumindo. A galera, o governo mata ele, porque ele estava ali sendo revolucionário. Isso é muito triste, porque péssimo para a reforma, porque os camponeses começam a rejeitar a reforma por causa disso. Eles também precisavam de ajuda, tanto na esfera espiritual quanto social, mas infelizmente o líder, como Manzer, um doido, pegou essa dificuldade deles e manipulou eles. Então, essa revolta dos camponeses se torna um problema. O próprio Lutero resolve se manter longe dos camponeses e achar que a revolta deles não era cristã, tá? E isso se espalha, eles começam a queimar castelos, mosteiros, o negócio fica muito pesado e eles escrevem 12 artigos. Esse Manzer está vivo ainda e logo depois disso ele é capturado e decapitado porque ele era um problema ali, né? O povo já era sofrido e tem um doido radical, né, não ligando para o povo e levou as coisas às últimas consequências. Todo mundo perdeu, os camponeses perderam a reforma, perdeu, todo mundo perdeu com isso aqui. Tinha um outro grupo chamado de humanistas. Eles estavam juntos na reforma, mas depois de um tempo eles se separam um pouco. Eles não queriam pensar biblicamente, eles queriam ser pensadores à parte das escrituras e da igreja. Erasmo de Roterdã, que permanece na igreja católica, era um humanista. Eles eram amigos até que ele produz um livro chamado A Liberdade da Vontade, que é sempre pelagiano, que existia livre-arbítrio e tal. Lutero responde, e aí tem até um debate dele, que é um livro de Lutero chamado Nascido Escravo, em português, infelizmente, só existe o resumo desse livro, deve ter umas 200 páginas, mas dizem que o original é 1100. Eu li só esse resumo, é um debate dos dois, e esse em português é mais as respostas de Lutero. Lutero pega bem pesado com ele. E a resposta clássica aí, de Lutero a ele, a do livre-arbítrio, é: o homem tem uma vontade livre, sim, nas coisas que estão debaixo dele, mas nunca nas coisas que estão acima dele. Então, resumindo, o homem pode decidir fazer isso ou aquilo, mas ele não pode decidir fazer as coisas espirituais, sobrenaturais para o bem, porque ele é limitado. Então, essa é a resposta de Lutero. E depois, a reforma vai acreditar sim. Tem dei um exemplo aqui, né? Uma cachoeira, ela consegue. A água corre para baixo, mas a água nunca corre para cima. Então é mais ou menos isso que o Lutero está falando. Vários humanistas, inclusive esse Erasmo de Roterdã, ele volta a ser católico. Tá? Existem os sacramentários. Aqui está a ruptura de Lutero com o Zwinglio, que o nosso irmão aí falou, o Rodrigo. O luteranismo e os chamados sacramentários era uma discussão sobre a ceia. Então, o luterano acreditava na consubstanciação. Jesus Cristo, de certa forma, estava nos alimentos de maneira espiritual, não transubstanciação, não se tornava, e isso era importante você comer do pão, que você era abençoado por isso. Zwingli achava que não,
Zwingli entendia que a ceia era um memorial e não uma transubstanciação. E aí há essa guerra entre eles. Infelizmente, dois grandes reformadores não conseguiram formar uma opinião aí coesa, unida pela ceia. Zwingli liderava a reforma em Zurique, na Suíça, e outros locais da Suíça, e ele foi influenciado por uma carta de um holandês falando dessa questão, né? Do que significava o corpo, que era igualdade, não era igualdade, mas semelhança. E aí Zwingli vai publicar um livro de teologia sobre a verdadeira e a falsa religião, e aí ele vai defender a opinião de que a ceia é memorial e Cristo não está espiritualmente nos elementos. E aí tem uma discussão em Marburgo, que era o quê? Era discutir essas teses, todas entre a posição de Zwingli e a luterana. Tá? É, os políticos também queriam que os teólogos vivessem em paz, porque a briga deles só trazia mais treta para para a política nacional. O resultado era que os grandes representantes eram Lutero, Melanchthon, Zwingli e Busser, Martin Busser, e fizeram 15 artigos. E olha que triste, todos concordavam com 14 pontos dos 15, mas não puderam se unir a respeito do último, que era a ceia. Lutero escreveu sobre a mesa com letras grandes e se firmou nessa posição, que ele falava que essa era a posição dele. Ele defendeu a não transubstanciação romana, a mudança do pão e do vinho no corpo e no sangue, mas a consubstanciação, Cristo presente nos elementos da ceia. Na base estava uma cristologia um pouco diferente, pois Lutero partia da comunicação de certas características divinas e humanas de Cristo, com a onipresença do corpo de Cristo. Zwingli não acreditava assim. E Zwingli diz o seguinte: não há pessoa na Terra, não há pessoas na Terra com quem eu gostaria de concordar mais do que vocês de Wittenberg, mas nesse ponto eu discordo. E infelizmente Lutero era muito radical. E Lutero responde dizendo: tu não tem o mesmo espírito que nós. Tu tem um outro espírito. E Lutero não, com isso, Lutero quer dizer que não queria estar junto com ele. É muito triste isso, porque Deus tem seus planos, ok? Né? Mas poderia ter aberto mão ali, um ou outro, mas eles não abriram mão. Zwingli tenta assim abrir mão, estender, ficar ali, tudo bem, vamos ficar junto apesar disso aqui, mas Lutero não aceita. Lutero achava que essa questão da ceia era um fator primordial e ele não vai abrir mão disso, nem pela, que nós poderíamos dizer, nem pela unidade da reforma. Eu entendo a posição de Zwingli, porque é difícil você falar, vai falar que não acredita numa coisa que você diz que acredita. O Zwingli está certo, mas acho que a posição de Zwingli de falar, tudo bem, apesar disso vamos estar unidos, era melhor. Mas Lutero rejeita isso. É por isso que eu falo, né? Lutero é para ser admirado, como Zwingli, como outros homens, mas todos eles têm defeito. Eu não vou ficar aqui fazendo isso, né? Não é a intenção. Mas é possível você pegar. É, é possível você pegar várias posições, vários erros de Lutero e vários erros de qualquer outro reformador. Zwingli, João Calvino. O de Lutero ele fica mais claro, às vezes, porque Lutero era alguém, é, no meu linguajar assim, tá, irmãos? Mais tretoso, entende? Lutero chegava junto, ele não arredava pé. Mas todas as pessoas têm defeito e, infelizmente, isso ajudou. Ajudou não, né? Isso atrapalhou a reforma. Então, esse aqui que o Rodrigo falou, esse é o problema, tá, Rodrigo? Eles se desentendem por causa da ceia. Um acha que é o memorial, o outro acha que é a consubstanciação. Isso só vai se resolver mais em Calvino, com Zwingli. Calvino vai dizer que existe uma presença espiritual. E aí Zwingli fala, então, tá bom, isso eu aceito. E aí, só que Lutero também não vai aceitar a posição de Calvino e vai tentar ter
uma treta com Calvino, e Calvino fala, não vou discutir com você porque te amo, e eu vou deixar isso para lá. Então, e aí Calvino tira o pé para poder conviver bem com Calvino, com Lutero. Essa, você vê que Lutero era um homem de Deus, mas ele não arredava pé das suas posições. Por um lado é admirável, né, que se ele não fizesse isso em outras questões seria um problema, por outro, às vezes, de vez em quando era um problema. Alguns erros que nós devemos evitar com tudo isso é, primeiro, pensar que a reforma se resume às 95 teses, né? A reforma é muito maior do que as 95 teses. É, as 95 teses são um marco, mas a reforma é um processo de décadas de debates teológicos, de ações políticas, de mudanças sociais, de pensamento. Então é uma coisa, como às vezes se acredita, muito simples, né? Ah, não, então colocou ali o, a ideia dele ali, e pronto, está tudo resolvido agora. Não, não foi isso que aconteceu. Foram décadas, e mais décadas de discussões, de pensamentos e tudo mais. Segunda coisa que nós não podemos fazer é superestimar o papel de Lutero. O que eu quero dizer com isso? Você não pode achar que também a reforma, como alguns parece que acham, é só Lutero contra a Rapa, né? Primeiro é uma ação divina, segundo a outros homens, Zwinglio, aos pré-reformadores, a Zwinglio, Calvino, Busser, e mais um monte de gente que a gente não sabe nem o nome. E todos eles foram extremamente importantes. Lógico que Lutero é o mais importante aí, mas não é só ele, entendeu? Há muita gente, e resumir a reforma a 95 tese e a simplesmente Lutero é algo muito pequeno. Entendeu? Nós temos que tomar muito cuidado de fazê-lo. Muita gente, quando vai falar da reforma, faz ela parecer um movimento de um homem, e não é. Nós podemos aplicar tudo isso para a vida pensando aqui como cristãos, como, meus irmãos? Primeiro, né? Temos que tomar muito cuidado para que a gente venha achar que um homem pode resolver as coisas. Foi Deus que abençoou a vida de Lutero e deu sabedoria. Segunda coisa que nós devemos pensar, nós devemos ser firmes nas nossas convicções, mas também não podemos permitir que coisas secundárias nos dividam como irmãos em Cristo. E eu acho que Lutero acabou, em alguns momentos, fazendo isso. É difícil fazer isso. É difícil você pensar que certas coisas estão completamente erradas e como é que eu vou lidar com isso. Isso é um drama hoje entre pentecostais e reformados e tudo mais. Qual que são os limites? Ó, eu escrevi alguns limites para mim, mas isso não quer dizer que os outros vão aceitar os meus limites. Alguns vão achar meus limites pequenos demais, outros vão achar duros demais. Então é difícil. Mesmo querendo acertar, nós temos dificuldades, né? Então, até onde a minha comunhão com o outro pode ir? Até onde eu devo aceitar certas posições? E até quando chega o momento que não é mais ou menos de estar junto. Então, toda a comunidade cristã teve que pensar isso em algum momento. Bem-vinda, Viviane. Viviane fez aniversário aí sábado. Parabéns, Viviane. Deus te abençoe muito. Bem-vinda aí na aula. Perguntas aqui, irmãos? Pensamentos? Me ajudem. Ninguém tem nada? Perguntas, comentários? Pode mandar no WhatsApp, pode mandar escrever, pode falar. Hoje a aula foi top, pastor. É que o meu celular perdeu o sinal aqui, eu não vi. Então, tinha saído da aula. Mas foi muito Ah, bom. glória a Deus. Alguém tem mais alguma dúvida, irmãos? Possa comentar aí. Não? Poucas dúvidas hoje.